Um estudante indiano foi tragicamente assassinado no dia seguinte ao vídeo em que ele e outros revelaram como foram enganados para lutar na guerra da Rússia. A sua família comentou que ele nem sequer sabia o que estava assinando quando contratou-se para o exército russo. Essa situação alarmante levou os parentes do jovem a fazer um apelo ao governo indiano, clamando para que ajudasse a resgatar outros cidadãos que foram iludidos a lutar na invasão sem sentido de Putin. Para piorar a situação, uma rede de tráfico humano está em operação, afetando cidadãos indianos e de vários outros países, como Iraque, Iêmen, Brasil, Argentina, Cuba e diversas nações africanas. A Rússia tem utilizado redes sociais para aliciar essas pessoas, prometendo empregos que nunca existem. Ao chegar ao território russo, os passaportes são confiscados, e sem treinamento adequado, são enviados diretamente para a linha de frente. Após a revelação pública desse esquema, o governo indiano não ignorou o problema. Um diplomata abordou Putin diretamente, pedindo apoio para a repatriação dos indianos enganados. Como esperado, Putin garantiu que ajudaria, mas as promessas não se concretizaram. Um cenário que a Índia deveria ter consultado com a Ucrânia para avaliar a credibilidade do líder russo. Frente a isso, a mídia indiana tem alertado seus cidadãos para evitar qualquer contato com o exército russo. Os avisos são claros. Não assine qualquer documento que não compreenda. Um recente relatório indica que o governo indiano está negociando com as autoridades russas para trazer de volta os cidadãos indianos detidos em zonas de conflito na Ucrânia. Com tudo isso ocorrendo, um grito por justiça ecoa nas ruas da Índia, onde famílias exigem ações do governo e clamam por esperança. O que mais terá que acontecer para que a comunidade internacional tome uma posição firme? A situação se intensificou de forma alarmante. Indo de encontro ao que esperavam, um grupo de jovens foi capturado sob pretextos enganosos, achando que iriam trabalhar e, em vez disso, foram levados ao caos da guerra. Após dias de incerteza, a realidade se tornou mais cruel. Fomos confinados em um lugar desconhecido. Passamos 3 ou 4 dias sem saber o que aconteceria conosco. Em determinado momento, um intérprete que falava nossa língua foi trazido até nós. Ele nos ofereceu um ultimato angustiante. Ou enfrentávamos 10 anos de prisão, ou assinávamos um contrato. Um contrato que prometia que não precisaríamos fazer nada, apenas desempenharíamos funções simples como cozinhar ou dirigir. Sem saber o que realmente assinávamos, ceder nos pareceu a única saída. Assinamos, acreditando que ainda teríamos uma chance de volta para casa. Mas a traição foi brutal. Fomos levados para um centro de treinamento militar. A verdade nos atingiu como uma onda. Éramos agora soldados em uma guerra que nunca pedimos para lutar. A ansiedade se transformou em desespero ao perceber que nossos amigos estavam sendo colocados na linha de frente. A maioria de nós nunca havia segurado uma arma antes. Estávamos totalmente despreparados, sem treinamento ou experiência. O clima era de penúria. A única coisa que nos restava era a esperança de que a embaixada da Índia pudesse nos resgatar. O vídeo dessa desventura se espalhou como fogo em palha seca nas redes sociais indianas, alarmando a população e os meios de comunicação. Essa situação alarmante preocupou os líderes, especialmente Putin. Ele sempre enfatizou a importância de manter os sequestrados de outros países longe dos meios de comunicação. Mas aparentemente alguém cometeu um erro. Infelizmente o desastre não parou por aí. Um dos estudantes daquele vídeo foi morto no dia seguinte. Sua família revelou que ele nem sequer sabia o que estava assinando quando concordou com o contrato. O intérprete que deveria esclarecer a situação, enganou. A manipulação russa transformou sonhos de liberdade em pesadelos profundos e, com isso, a pressão aumentava sobre o governo indiano para agir e salvar aqueles que caíram na armadilha desta guerra insensata. O eco da indignação começou a ressoar por toda a Índia. As famílias dos jovens começaram a se manifestar, exigindo respostas, clamando por justiça e pedindo ao governo que trouxesse de volta seus filhos enganados. A batalha pelo resgate dessas vidas inocentes estava apenas começando, e a pressão sobre as autoridades indianas aumentava a cada dia. Como será que isso se desenrolará e quais ações urgentes serão necessárias para evitar que mais vidas sejam tragadas pela guerra? Recentemente uma preocupação alarmante surgiu quando pelo menos 15 cidadãos indianos, que foram para Moscou com vistos de estudante ou turismo, se viram presos no campo de batalha da Ucrânia, sendo forçados a lutar ao lado das forças russas.
O Ministério das Relações Exteriores da Índia confirmou que está em contato com autoridades russas tanto em Moscou quanto em Nova Delhi, requisitando a liberação desses cidadãos e o encerramento dessa prática desumana. Além disso, as autoridades indianas emitiram um aviso público, aconselhando seus cidadãos a não aceitarem propostas para se alistar no exército russo, após relatos de homens indianos que foram enganados com promessas de empregos na construção e acabaram enviados para zonas de conflito. Nos últimos dias, a situação na Índia se intensificou. No dia 4 de novembro, manifestações irromperam em várias cidades, motivadas pela angústia e pela indignação das famílias que perderam filhos, irmãos e amigos levados à força para participar da guerra de Putin. Os manifestantes pediram ações imediatas do governo indiano para trazer de volta seus entes queridos, fazendo um apelo dramático a Putin para que cesse o ataque a inocentes. Triste realidade, 2 famílias já confirmaram a morte de seus filhos, e as autoridades russas se recusaram a devolver os corpos. Mais detalhes impactantes foram revelados por um dos estudantes que escapou dessa situação terrível. Em uma entrevista, ele descreveu os horrores por que passaram. É um pesadelo. Vivemos em buracos e somos enviados para atacar como infantaria. Muitos já morreram. Um amigo meu assinou um contrato e 10 dias depois, ele estava morto. E os corpos? Não sabemos onde estão. Essa é uma verdade aterradora que ecoa em meio ao clamor por justiça e dignidade. A realidade dessa traição não se limita a um punhado de indivíduos, mas reflete um esquema mais amplo, onde pessoas vulneráveis são enganadas e forçadas a lutar em um conflito que não é delas. As consequências dessa traição já reverberam na Índia, gerando um clamor por justiça que cresce a cada dia. Como os indianos responderão a essa traição? Até onde Putin irá para manter sua guerra? E o desespero das famílias será ouvido? O futuro permanece incerto. Um grupo de jovens indianos, atraídos pela promessa de oportunidades de trabalho, se viu em uma situação desesperadora. Após desembarcarem na Belarus, foram enganados e deixados à própria sorte na estrada. Sem dinheiro e sob a vigilância da polícia, acabaram entregues à força militar russa. A situação se agravou quando foram mantidos em um local desconhecido por 3 a 4 dias. Durante esse tempo, um tradutor se apresentou a eles, oferecendo um ultimato cruel: ou assinam um contrato misterioso, ou enfrentarão uma longa pena de prisão. A maioria, sem compreender o que estava assinando, decidiu concordar por medo do que estava por vir, e assim foram levados para um centro de treinamento militar, onde a realidade se revelou aterradora. Descobriram da pior forma que haviam sido recrutados à força para a guerra, sendo forçados a lutar no fronte da Ucrânia, sem qualquer experiência prévia. Entre as promessas de um papel de ajudante, como cozinhar ou dirigir, a realidade se transformou em um pesadelo. Agora em território ucraniano, estavam prestes a serem enviados para uma linha de frente que não sonhavam em enfrentar. A angústia tomava conta quando ouviram que dentro de 2 dias enfrentariam seus soldados inimigos. Sem preparo e sem esperança, um deles, sem nunca ter segurado uma arma corretamente, sentia o peso da irresponsabilidade novamente. Desesperados, seus pensamentos se voltaram para a embaixada da Índia, clamando por ajuda, pois se sentiam abandonados em uma luta que não era a deles. Esse clipe viralizou nas redes sociais indianas com milhões de visualizações. Contudo, ao que tudo indica, isso não agradou o governo russo. Putin, conhecido por sua rigidez, sempre foi claro em não permitir que prisioneiros tivessem acesso aos meios de comunicação. Mas ao contrário de suas instruções, um comandante falhou, e a tragédia se agravou. Um dos jovens que havia aparecido naquela filmagem foi morto no dia seguinte, revelando para sua família que sequer entendia as implicações do que havia assinado. A verdade se tornava cada vez mais alarmante, mostrando que eram peões em um jogo muito maior e mais sombrio do que podiam imaginar. Em um contexto de guerras e manipulações, o que mais ainda estava por vir? Um escândalo envolvendo o governo russo está causando revolta em várias partes do mundo, especialmente na Índia, onde manifestações explodem em resposta ao engano perpetrado por Putin. As famílias de jovens indianos que foram atraídos com promessas de trabalho e acabaram sendo forçados a lutar na guerra na Ucrânia, se mobilizam em busca de justiça. A manipulação cruenta desse conflito expõe um sombreamento de um sistema de tráfico humano que conecta a Rússia a nações em crise. Recentemente, algumas pessoas que visitaram a Rússia para o Ano Novo foram enganadas por um agente que prometeu mostrar Belarus, mas que, na verdade, as deixou em situações precárias.
Ao chegarem, foram abordadas pela polícia que as entregou ao exército russo, onde foram obrigadas a assinar contratos sem entender as reais implicações. A revelação veio à tona quando um vídeo impactante tornou-se viral, mostrando estudantes indianos sendo forçados a lutar e implorando por resgate. Entre os jovens capturados, um deles foi morto no dia seguinte, levando sua família a fazer um apelo comovente ao governo indiano para trazer os outros de volta para casa. As promessas de Putin de ajudar a repatriá-los foram feitas, mas nunca cumpridas, o que levou a um crescente desespero e ação das famílias. As manifestações tornam-se intensas, enquanto os cidadãos exigem respostas do governo e clamam pela segurança de seus entes queridos. Em meio ao caos, um clamor está se formando contra quem manipula os mais vulneráveis, desafiando o que significa ser cidadão em um mundo em conflito. O que realmente se passa na Rússia? Será que a luz da verdade finalmente brilhará sobre essa teia de enganos? Com o tom da discórdia crescendo, o que está por vir nesta história devastadora? Recentemente uma preocupação alarmante surgiu quando pelo menos 15 cidadãos indianos, que viajaram para Moscou com vistos de estudante ou turismo, se encontraram presos em uma verdadeira zona de guerra na Ucrânia, sendo forçados a lutar ao lado das forças russas. O Ministério das Relações Exteriores da Índia confirmou que está em contato tanto com autoridades russas em Moscou quanto em Nova Delhi, solicitando a liberação desses cidadãos e o fim dessa prática horrenda. Além disso, as autoridades indianas emitiram um alerta público para que seus cidadãos evitem ofertas de alistamento no exército russo, após relatos de homens indianos enganados por promessas de empregos na construção, sendo enviados para zonas de conflito, onde a morte e o sofrimento são constantes. Nos últimos dias a indignação na Índia cresceu de forma alarmante. No dia 4 de novembro, manifestações eclodiram em várias cidades, motivadas pela dor e revolta das famílias que perderam filhos, irmãos e amigos forçados a atuar na guerra desencadeada por Putin. Os manifestantes clamaram por ação imediata do governo indiano para trazer de volta seus entes queridos, fazendo apelos dramáticos a Putin para que cessasse os ataques a inocentes. A situação é ainda mais trágica. 2 famílias já confirmaram a perda de seus filhos, e as autoridades russas se negaram a devolver os corpos. Detalhes ainda mais assustadores vieram à tona através de um estudante que teve a sorte de escapar dessa realidade terrível. Em uma entrevista, ele descreveu os horrores que vivenciou. É como um pesadelo. Vivemos em buracos, sendo enviados para atacar como se fossemos carne para canhão. Muitos já morreram. Um amigo meu assinou um contrato, e 10 dias depois, foi encontrado morto. E os corpos? Não sabemos onde eles estão. Essa verdade aterradora ecoa em meio ao clamor de justiça e dignidade. A traição orquestrada por esse esquema é um reflexo de um problema mais profundo. Pessoas vulneráveis são enganadas de maneira brutal e forçadas a lutar em um conflito que não lhes pertence. O impacto desta traição está se espalhando pela Índia, alimentando um clamor crescente por justiça a cada dia. Como os indianos reagirão a essa traição sem precedentes? Até onde Putin irá para manter sua guerra insana? E o desespero das famílias que imploram por seus filhos será escutado? O futuro continua nebuloso, e a luta por justiça e dignidade permanece.